boa tarde, senhores e senhoras, colegas vereadores. Estamos dando início, então, a esta reunião com a secretária de Saúde, Lilian Brandalize. Lembrando e colocando em ata, será feita gravação, estamos gravando, então, esta reunião. Será feito ata e, posterior, será disponibilizado, então, no Facebook da Câmara de Vereadores. Então, será dado publicidade a esta conversa com a secretária ali. Então, a pedido dos vereadores, estamos iniciando esta reunião, uma reunião para tirar dúvidas do projeto de lei que está no plenário desta Casa, onde o município pede autorização num crédito de R$ 6.850.000 para possibilitar a volta, então, ao consórcio intermunicipal de saúde, o CONINS. Dou boas-vindas à secretária. Passo a palavra primeiro para a secretária e daí já abrimos para questionamentos dos senhores colegas vereadores. Secretária, seja bem-vinda. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os nossos vereadores, aos seus assessores que estão. Estou aqui com a nossa equipe, para assessoria técnica. Então, eu estou aqui à disposição dos senhores. Vamos esclarecer, eu acho que, como eu já falei várias vezes, eu acho que o importante é a gente conversar, esclarecer, e nós estamos aqui para isso, porque o que importa para nós é que a gente possa avançar pensando sempre nas pessoas, porque a gente não tem outra missão a não ser cuidar das pessoas, das pessoas de Pato Branco. Então, acho que esse é o objetivo tanto nosso quanto de vocês. Então, nós estamos aqui para esclarecer. À disposição. Então, abrimos para os colegas vereadores, podem questionar diretamente a secretária nas suas dúvidas. Senhores colegas vereadores, então, secretária à disposição para os questionamentos. Boa tarde, secretária Lilian. Eu agradeço a presença e estar aqui para dirimir todas as dúvidas que os vereadores têm, não somente eu, e colocar a posição de toda essa situação para nós ter um entendimento melhor, para uma segurança melhor de todo o processo e pelos atendimentos aos munícipes, que é o principal. Então, agradeço a presença de todos e também estou aqui já junto aos outros vereadores para efetuar algumas perguntas e algumas dúvidas e que todos tenham entendimento para que nós possamos sair daqui mais tranquilo, mais certo do que nós vamos fazer. Obrigado. Também assumindo uma cadeira na plenária, a Marta, de apoio à secretária de Saúde. Senhores vereadores, continua, então, a palavra aberta para questionamentos e para sanar todas as dúvidas do projeto que está na Câmara. Vereadora Maria Cristina. Então, boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres colegas, a nossa secretária Lilian, Marta e também a equipe que nos acompanha pelo plenário. Lilian, o que, assim, o PL 19, ele veio para nós e dizendo, que é de conhecimento geral a dificuldade que os municípios enfrentam para, de forma autônoma, atender 100% da demanda na área da saúde, em especial no que tange à contratação de consultas especializadas, como endocrinologia, dermatologia, e entre outras. Então, aqui, quando veio para nós, que seria para estar inserido no consórcio, o valor de 250 mil, então, reza-se essas consultas especializadas. Aí, naquele ofício que nós encaminhamos, pedindo quais seriam as especialidades, aí veio a resposta de que não teríamos as especialidades, os exames, as consultas especializadas,
para atender aos usuários, né? Como responder aqui, respondendo pontualmente ao quesito, não será ofertado ao município de Pato Branco consultas mês por meio de CONINS. E também que não serão ofertadas especialidades ao município por meio do CONINS. Então, assim, eu gostaria de saber por que não serão ofertados, então, os exames, não serão ofertadas as especialidades, que é um anseio da comunidade. Então, vamos por partes. Quando se manda um projeto de lei, você faz uma justificativa, você faz um arrazoado de considerações, né? Os consórcios intermunicipais de saúde, desde a sua formação, lá em 1996, eu já sou desta época, e do início, né, da formação dos consórcios, eles, de fato, foram criados suprindo uma necessidade que o Estado tinha, que os municípios tinham à época, por uma questão até de financiamento e da falta desse financiamento, né? Se tinha muita dificuldade em ter acesso às consultas e outros serviços, mas vamos nos focar na questão das consultas, inicialmente na proposta dos consórcios, né? À época, ainda nós não tínhamos uma legislação que vinculava o recurso próprio, né, do orçamento, então não se tinha recurso, o Estado passava por uma dificuldade grande e foi incentivada, então, a criação dos consórcios para suprir esse acesso às consultas especializadas. Os consórcios foram se aprimorando, foram se organizando e foram dando e contribuindo para com os municípios na aquisição de bens e serviços que também o conjunto dos municípios associados a ele também enfrentavam dificuldades, enfim. E também porque a questão de você juntar todo um recurso, né, não só de um ou dois, mas de um conjunto de municípios, onde o teu poder de compra também aumenta. Ponto. Né? Então, isso que você leu faz parte da questão das consultas, faz parte de uma consideração no universo do contexto dos consórcios. Né? Hoje, vou direto à sua pergunta. Hoje, o CONIMES, né, o espaço físico do CONIMES, como a gente colocou, ele não tem capacidade de atender a população de Pato Branco. Né? E também porque, né, nesse momento, e também porque o município de Pato Branco, como também nós colocamos, né, quando encaminhamos aí, acho que no segundo projeto, né, Marta, que nós colocamos sobre a questão do nosso chamamento, e que o município, então, assume, né, como já vem acontecendo há algum tempo, o chamamento público na contratação dessas especialidades. Né? Então, são duas coisas. Primeiro, que o município já tem um chamamento, já trabalha, já contrata serviços de consultas especializadas e exames especializados pelo nosso chamamento público, que, inclusive, está aí em curso. Né? Nós temos várias etapas, de acordo com a lei. Vamos agora para uma terceira etapa, não é, Marta? Para que a gente possa concluir, então. Né? Então, respondendo à sua questão especificamente, por que é que o município de Pato Branco não irá assumir, né, ou não irá, por meio do consórcio, contratar as consultas especializadas, por esses dois motivos. Primeiro, porque o município já contrata por meio do nosso chamamento público. Segundo, né, mesmo que o município de Pato Branco, vamos supor, não tivesse, ou, enfim, precisasse de consultas, o CONIMES hoje, o espaço físico dele não comporta. Né? Não comporta porque ele atende aí 14 municípios que fazem parte da 7ª regional, mais 7 municípios daqui de Santa Catarina, do oeste aqui de Santa Catarina. Né? Então, eles até têm aí uma proposta de reforma, mas cresceu muito a população, enfim,
então não há condições. Ponto. Eu acho que essa é a explicação. Mas, assim, o mais importante é que nós temos o nosso chamamento, né? Então, a dúvida foi o entendimento, pelo que eu percebi, dos senhores, é de que, nessa primeira colocação, foi citado, enfim, foi falado a respeito das consultas especializadas, e nessa outra, na resposta última que nós enviamos a vocês, nós falamos que não iríamos aderir, né? Como eu disse, repetindo, a primeira foi num contexto sobre os consórcios, não especificamente sobre Pato Branco, né? Uma consideração porque é que o município, além de outras, porque é que o município gostaria, né, ou queria voltar para o consórcio. E, segundo, a questão do nosso chamamento, que está em vigor, está em trâmite, né? Nós estamos aí já partindo para uma terceira etapa desse chamamento. E o chamamento é dia 8 de agosto do ano passado, né? Então, já está quase finalizando também, né? Eu gostaria que a Marta também colocasse a respeito desse chamamento. Boa tarde a todos. Se eu não tiver todas as informações, o Paulo, que também faz essa parte de chamamento público, pode complementar. Mas, para chegarmos a essa etapa que estamos do chamamento público, nós vamos formalizar contratos com os prestadores no dia 21 desse mês. A equipe está toda focada lá na finalização dos contratos. Esse processo começou no ano de 2020, com toda a releitura das necessidades do município, com todo o levantamento técnico das necessidades, ainda na gestão anterior com a secretária Márcia. No ano passado, a gente trabalhou com a licitação para que isso acontecesse. Fizemos a primeira etapa do chamamento público, que obrigatoriamente é a tabela SUS. Tivemos algumas adesões de prestadores, especialmente de exame de imagens por valor SUS. Aí passamos pela retificação do edital, com complementariedade de valores com recursos livres do município. Estamos concluindo essa segunda etapa. Nós tínhamos no passado 52 prestadores de serviço contratados, vereadora. Só que a gestão anterior trabalhava com 2 contratos por prestador, um da fase de tabela SUS e um segundo contrato do mesmo prestador com tabela complementar. Então, hoje, a gente unificou essas 2 fases, será um contrato único, e nós estaremos formalizando no dia 21 um contrato com 41 prestadores de serviço. Nessa etapa de análise, foi feito também um estudo amplo da questão do valor de remuneração dos procedimentos. Tabela SUS extremamente defasada, os valores da tabela municipal do chamamento anterior também extremamente defasados. Então, foi elaborado base de cálculo para refazer esses valores, para chegar mais próximo da realidade do que os convênios, pelo menos, ofertam nos serviços hoje. Isso tudo foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, faz parte de um documento que a gente chama de Plano Operativo Ambulatorial. Esse documento está disponível no site da Prefeitura, mas o Paulo também pode fornecer cópia depois. E estamos bem contentes com essa fase que nós estamos, porque praticamente zeramos as nossas necessidades nessa segunda etapa de contratação de serviços, com a exceção das 3 especialidades que sempre é o problema para nós: dermatologia, endocrinologia e reumatologia. Encerrada essa fase, então, da complementação, a gente vai para a terceira etapa do chamamento público. Então, como não houve prestadores de serviço que se ofereceram para prestar serviço pelos valores ofertados, na terceira etapa a gente faz um novo reajuste de valor. É aquilo que o CONIMS chama das superespecialidades, que acaba tendo que pagar diferencial para que os prestadores comecem a ofertar serviços. Então, nós vamos para essa terceira etapa, e nessa terceira etapa o valor vai ficar próximo do que o CONIMS já oferta. Então, a tendência é que nós tenhamos esses prestadores na terceira etapa. Mas o diferencial nosso é que, mesmo nessa terceira etapa, a gente não tendo adesão de prestadores, a gente ainda consegue ir para a quarta etapa, que aí é com orçamentos mesmo de prestadores. Quanto você quer para atender consulta do Sistema Único de Saúde? Então, penso que essas 3 especialidades, que é o gargalo da Secretaria de Saúde, nós teremos resolvido aí nos próximos meses.
Ok. Só com adendo, né? Desculpe, Cris, só com adendo, né, Marta? Que nós colocamos para que a gente chegasse nisso, né? Porque muitas vezes você lança um chamamento e os profissionais não sabem, os profissionais não conhecem, eles não sabem como funciona. Nós colocamos uma pessoa única, exclusivamente, para ligar, fazer marketing com os prestadores, por isso nós conseguimos esse sucesso, vamos dizer assim, né? Porque, senão, caso contrário, seria processos e a gente iria se arrastar, enfim. Organizamos dessa forma, deu certo. E o valor da consulta também, né? Nós pagávamos R$ 40, né? O SUS paga R$ 10 ainda por consulta. É muito pouco, né, gente? Então, nós pagávamos 40, no chamamento nós pagaríamos R$ 73. Então, melhorou bastante, né? Porque... E é justo, né? É justo. Então, é isso que a Marta colocou, né? São etapas. Só mais um questionamento, presidente. Então, já vou pedir para a Marta, né, Marta? Só para a gente deixar claro para a população que nos cobra, né, porque depois que nós aprovamos, né, o primeiro PL, então muitos questionamentos, né, vieram a nós a respeito das especialidades. Nossa, agora vai ter. Então, nesses 41 serviços que vocês vão ofertar, quais são os profissionais? Quais são as especialidades? Acho que lá, Paulo. É possível? É possível. Então, a gente vai dando sequência, e daí o pessoal vai preparando aí para a gente colocar quais os profissionais, e até a gente solicita que seja encaminhado para casa esse processo, as etapas da contratação desses profissionais, né? E qual vai ser o custo, né, disso para o município também, porque o valor que o SUS repassa é quase a metade do que o município vai estar aportando. E nós passamos, então, a palavra aos demais colegas vereadores nos questionamentos, enquanto há esta questão técnica, para a gente visualizar quais são as especialidades que está sendo contratado, né, como prestadores de serviço ao município. Eu gostaria de fazer um questionamento, né? Nós estamos entrando no consórcio com um valor de R$ 250 mil, sem direito às especialidades. Qual será o benefício da cidade de Pato Branco em fazer parte do consórcio? Então, qual é o motivo que nos leva a integrar o consórcio e por que nós estamos pagando o mesmo valor das outras cidades que terão direito às especialidades? Por que o nosso valor não poderia ser menor, diante que nós não vamos ter um atendimento 100% do consórcio? Biruba, o rateio do consórcio, ele é per capita, né? Então, na parte administrativa, faz o rateio conforme as despesas, né? Então, ele é per capita, né? Em relação aos outros serviços, que foi o que nós colocamos na nossa projeção, né? Porque quando você pede uma dotação orçamentária, é uma projeção do orçamento, né, Bruno? Né? Por exemplo, eu quero falar da questão do nosso transporte dos nossos pacientes a Curitiba e a Cascavel. Por que pelo consórcio nós vamos ter vantagens, né? E o que isso vai facilitar e melhorar, porque a gente precisa sempre pensar nas pessoas, né? Eu acho que o maior objetivo nosso, eu volto a repetir, são as pessoas. Em relação ao nosso transporte, o nosso transporte do município, ele vai 3 vezes por semana. Muitas vezes, se você tem uma consulta lá, ele vai no domingo, se tem uma consulta, não vai na segunda, você tem uma consulta na terça, tem que ir no domingo. Então, ele fica lá na pensão, né? Você tem que pagar diária, enfim, tudo isso. Pelo consórcio, né, além de você ratear o custo da viagem, nós temos todos os dias, tanto Cascavel quanto Curitiba. Isso facilita, né, porque às vezes o ônibus também ele vai cheio porque ele acaba indo 3 dias, mas às vezes as pessoas têm que ficar lá esperando, né, o que é desconfortável também. Mas enfim, né, então pelo consórcio era um sonho da gente, sabe, poder dar este conforto, porque eu penso nisso, é um conforto para as pessoas. Ela poder ir um dia antes, fazer a sua consulta, voltar, né, para a sua casa. Já vai numa condição
difícil, né, em outro município, enfim, numa situação de saúde, de ficar lá numa pensão, num lugar que não é a casa dela, enfim. Então, o nosso pensamento, uma das vantagens que a gente vê, e a gente já fez eu acho que a gente nem acabou não trazendo o custo, né, mas, de fato, ele barateia, mas mais do que baratear, né, eu tenho falado muito isso, é o conforto que a gente vai dar para essas pessoas, né. Nós temos também, a Marta pode me ajudando, Marta, na medida que eu for falando, nós temos também serviços que nós queríamos aderir pelo consórcio, né, que é, por exemplo, que a gente tem dificuldade em empresas, né, para fazer manutenção de equipamentos médicos odontológicos. Nós temos na rede nossa, isso foi uma dificuldade nossa, acho que desde que a gente entrou, né, Marta, da gente conseguir fazer uma licitação, enfim, com empresas, para que a gente possa fazer uma manutenção, não apenas quando estraga, mas uma manutenção preventiva desses equipamentos, que são muitos, e como eles têm uma utilização muito grande, eles também, né, estragam. Enfim, não estragos, tem defeitos, né? Então, precisa ter, assim, uma empresa que faça a manutenção preventiva e também a corretiva, né? Uma outra questão, além dessas, tem também a questão dos vigias, né? Dos vigias das nossas equipes de apoio de higiene, né? Hoje são 2 serviços que eles são meios, né? Eles não são serviços fins. Então, na área da saúde, esses serviços fins, você pode fazer uma contratação, por exemplo, pelo consórcio, ou mesmo, se você não está no consórcio, você pode terceirizar, né? E a gente tem uma dificuldade, hoje nós estamos com uma dificuldade enorme. A Marta tem mais noção da falta do número de profissionais, por exemplo, da higiene, né? Nós estamos aí com uma falta, esse profissional para a saúde, ele é muito diferenciado, né? Ele faz parte do nosso processo de trabalho de toda a nossa rede. E a vigilância, para nós, neste momento, ele é muito importante, né? Não só pelos acontecimentos em relação à UPA, né, mas principalmente porque a gente vem tendo constantemente, e não toda semana, a gente já nem fala mais, vandalismo nas nossas unidades, né? São equipamentos públicos, que tem muito dinheiro envolvido, gastos, enfim, e que, se você precisa colocar alguém lá para poder acompanhar, né, o dia a dia em algumas unidades, e, inclusive, nós vamos colocar 24 horas. Né? Então, esses serviços também nós pretendemos contratar via consórcio. Né? Por quê? Porque ele faz um chamamento para Pato Branco e outros municípios, e isso também, né, ajuda aí na redução até de tempos, enfim, o consórcio tem bastante facilidade nesse processo, né? O que mais pode? Só tentando responder um pouco mais pontualmente, porque a minha análise ela é sempre técnica da situação. O vereador perguntou por que não tem um diferencial de custo no retorno de Pato Branco. O organograma do consórcio ele trabalha de 2 formas bem distintas. Uma é a seção administrativa do consórcio, que é essa que Pato Branco está aderindo, e a segunda seção é a técnico-operacional, que é onde envolve todo o atendimento do antigo CRE. Os mais antigos aqui de Pato Branco vão lembrar do antigo CRE, que é as especialidades, então, os procedimentos. O custo operacional do consórcio é o que é diluído no contrato do rateio. Então, a manutenção dessa parte técnica administrativa. Então, o contrato de rateio contempla isso. E aí o valor é per capita mesmo. É claro que Pato Branco, com a população maior, vai acabar pagando um percentual maior, assim como já ocorre com Palmas,
Queria só resgatar aqui, deixar para vocês pesquisarem a respeito, o município de Palmas, assim como Pato Branco, também esteve fora do consórcio por muitos anos, retornou no ano passado para o consórcio, da mesma forma que Pato Branco está retornando. Porque também um dos questionamentos dos prefeitos é que, como dentro do consórcio todo o processo é de rateio per capita, uma vez que Pato Branco e Palmas têm uma população muito maior do que os outros municípios, vamos citar Vitorino, Bom Sucesso do Sul, então, no rateio dessas especialidades, no rateio dos exames, nós acabaríamos usufruindo uma cota muito maior do que chegaria efetivamente para os municípios de população menor. Então, esse é um dos cuidados que os prefeitos têm em relação ao retorno de Pato Branco, assim como tiveram em relação ao retorno do município de Palmas, que população se aproxima da nossa. Então, por isso, a parte administrativa é rateada entre os A municípios. questão de profissionais não, mas exames sim, nós teremos a possibilidade da contratação de exames via consórcio, de ter esse benefício no consórcio? Vou responder tecnicamente. A forma de adesão de Pato Branco ao consórcio, desde o princípio, desde o ofício do prefeito, solicitando para a Assembleia de Prefeitos o regresso, é para a parte administrativa só, licitações, contratações, terceirizações, para essa parte. Os procedimentos que o consórcio faz também fazem parte do nosso chamamento público, não é só de consultas especializadas. O Paulo conseguiu abrir lá na tela. E futuramente nós Então, vamos é isso ter que eu ia direito ao falar. acesso aos benefícios do consórcio, porque nós estamos entrando no consórcio, Sim. aparentemente com a possibilidade da aquisição de medicamentos e a questão da zeladoria. Né? Dos outros benefícios não teremos nada. Né? Então, é um prazo, né? Um momento que a gente vai para poder ter o ingresso no consórcio, para ter esse benefício. Então, veja, Biruba, é justamente isso, porque o ingresso no consórcio, ele não se finda, né? Ele não tem um começo, meio e fim. Você entrou no consórcio, é um processo. E como nós ficamos fora há muito tempo, então, assim, nós vamos gradativamente construindo, né, esse ingresso. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Né? Então, nós temos o nosso chamamento, nós vamos, se futuramente nós tivermos a oportunidade e sentimos a necessidade, qual que é a intenção? Né? Desde que eu disse ao prefeito, olha, nós precisamos retornar ao consórcio. Pato Branco não pode mais ficar. Né? Veja, além de que hoje nós estamos com o chamamento, está dando certo, pode ser que ali na frente a gente pode ter problemas. Então, a gente precisa estar lá, né? Porque isso vai nos beneficiar, quer dizer, não a nós, mas né, a prefeitura, as pessoas. Até, inclusive, eu disse ao Robson, nós precisamos pensar num espaço físico para fazer um centro municipal de especialidades. Né? Mas isso leva-se tempo. Primeiro, e eu mesmo disse a ele, a gente tem outras prioridades. Né? Precisa arrumar a nossa rede, a estrutura da nossa rede, a nossa estrutura de TI da prefeitura, né, que de fato está dando um trabalho enorme para a gente, e a gente precisa, porque a gente precisa avançar na tecnologia dentro da gestão. Né? Nós não podemos ficar sem essa tecnologia. Hoje não se admite mais você não ter um sistema, nós temos um sistema, mas ter uma estrutura de TI que dê suporte a uma internet de qualidade. Né? Você tenha lá o iCloud, né, que é a nuvem. Né? Então, tudo isso nós estamos fazendo para que a gente possa dar suporte para a nossa rede poder funcionar adequadamente e do jeito que as tecnologias... Eu não consigo colocar um aplicativo hoje. Né? Eu vi que a Câmara votou aqui uma lei, né? Eu acho que foi sua, Marine, não? Da Tânia. Da Tânia, desculpe. Né? Um aplicativo de marcação hoje não roda. Entendeu? Então, assim, Biruba, tudo é um processo, é uma construção. Presidente. Pois não? Boa tarde, secretária, todos os colegas vereadores, vereadora Cris, todos que estão nos acompanhando aí nessa reunião importante. Primeiro, secretário, desculpa, né, pedagogicamente, talvez tenha havido
ruídos de comunicação, e que bom essa reunião hoje à tarde, agradecê-la, Sim, né, o claro. pessoal da saúde, porque aí sem ruído fica fácil, né, ninguém, muitas vezes é a interpretação, Sim. né, eu mesmo tinha uma interpretação diferente, votei favoravelmente, mas com algumas dúvidas também, e ainda outras existem. E aí, numa função mais pedagógica que a gente faz, uma síntese para mim tentar entender e depois poder explicar de forma correta, porque não faz parte do meu perfil a gente, de repente, passar uma informação que não tenha certeza. Eu quero ter certeza que eu estou respondendo, né? Foi comentado que existem 2 modalidades para ingresso, né? Administrativa, desculpa que eu não... Eu estava prestando atenção na aula aquela hora, mas não gravei. Administrativa ou... Isso, administrativa é o que o município optou, Sim. e aí tem a técnico-operacional, Ótimo. que é as consultas, especialidades e exames. Na modalidade administrativa, é apenas medicamentos e serviços de apoio, e vigias e tudo mais. Na modalidade operacional, aí teria toda a gama que nós estávamos imaginando que teria, que é especialidade, exame, todo aquele conjunto, né? Como tu falou bem do CREA lá antigamente. Bom, a per capita é 1,39 por habitante. Nós estamos com o censo desatualizado, de 84 mil habitantes, 85 praticamente, então estamos pagando proporcionalmente, nessa modalidade, esse valor por essa população. Saindo o censo ano que vem, com mais de 100 mil habitantes que se espera, obviamente o valor per capita vai subir para essa modalidade. Para ingressarmos na outra modalidade, né, essa melhor que o Biruba pediu, teria o valor per capita diferenciado? Ou eu não entendi a... É que a parte técnica operacional das especialidades, os municípios, eles pagam por cada atendimento realizado. Ah, Sim. pelo Então, atendimento. eles fazem o rateio da parte administrativa, e Tá. se usufruir de 20 consultas de dermatologia, ele vai Que aí pagar tem um o valor para mais cada relativo. um desses procedimentos, você Parecido- vai pagar, entendeu? Parecido com o plano de saúde Unimed, lá que Não, você paga como a contrapartida. gente paga Sim. também, né? As Tá. nossas Mas então nós consultas. teríamos facilidade, ou seja, o valor continua o mesmo, 1,39. Né? Sim, aham. E aí, a demanda de serviços que nós usufruirmos Sim. entrando na outra modalidade, é que Não, nós pagaríamos... mas nesta modalidade, porque este 1,39 é a nossa taxa administrativa. Sim. Né? Então, todos os serviços que nós formos utilizar, mesmo a questão da vigias, que tudo aquilo que você utilizar desta parte administrativa, você vai pagar conforme você usar. Sim, secretária. É igual a técnica operacional. Mas, a partir do momento que nós entrarmos na segunda modalidade técnica operacional, que é mais completa, esses serviços oferecidos pela técnica operacional serão proporcionais à demanda que os patobranquenses utilizarem do sistema. Sim. É isso. Isso. E eu acho que a pergunta do Biruba é assim, tá, não tem prazo, como tu falou, é um processo, a gente entende isso, mas daqui 2 anos resolve-se pelo Executivo, pela Secretaria de Saúde, entrar nessa outra, é assim? Ou o CONINS tem que dizer, não, vocês não podem entrar porque tem uma carência? Não. Nós é que optamos. Sim. A gente Tá, opta, claro, porque quem decide, né, que é o CONIMES, de quem é o CONIMES? Dos municípios. Quem é o gestor do CONIMES? O presidente do CONIMES é o prefeito. Então, na Assembleia de Prefeitos, né, os secretários podem fazer a proposta, na Assembleia de Prefeitos é que se decide. Né? Então, no conjunto dos municípios, é um consórcio, é um consenso. Né? Aí o CONIMES, eu vou dizer para o CONIMES, bom, vamos fazer uma projeção daqui 2 anos, o município quer deixar de fazer o chamamento e ingressar, então, nas consultas e exames pelo CONIMES. Então, a gente tem que fazer o planejamento disso. Onde é que vai se atender? Tem lugar aqui? Não. Então, o município vai providenciar um espaço físico, né, para que se atenda os munícipes de Pato Branco. Entendeu? Então, porque o consórcio, o nosso consórcio, ele tem profissionais que atendem no espaço físico do consórcio e alguns profissionais que atendem em seus consultórios. Os exames são todos em clínicas, né, contratadas, credenciadas. Né, mas as consultas tem alguns no espaço físico do CONIMES e outros que são, então, nos seus consultórios. Mas aí, Marine, é aquilo que eu falei para o Biruba, é um processo, né? E é um projeto que a gente precisa ter, né? E temos, na verdade, você precisa ter essa imagem objetiva para frente, mas justamente você conseguir ter um espaço físico para atender, né? Porque o CONIMES, ele vai fazer algumas ampliações, mas não vai, mesmo assim, comportar.
Então, o município de Pato Branco ele precisa ter já um espaço, né, e pensando, e a gente já inclusive, já, como eu falei, já pensa nisso, né, de ter um espaço para um centro municipal de especialidades, que pode ser, né, vamos dizer assim, um externo, né, do consórcio, mas a gente precisa pensar nisso. Só para finalizar essa linha de pensamento, os demais municípios são mais 20, 14, né? mais 7 14, de isso, Santa Catarina. Isso. E os 730 dá os 22. Todos esses outros, com exceção de Pato Branco, inclusive Palmas, que ingressou no passado, eles também estão na modalidade apenas administrativa? Ou Não, todos ao contrário? Só o que ficará na parte administrativa, só Pato Branco, como a Marta falou, e Palmas. Os maiores? Os maiores. Os demais estão todos. Inclusive, o consórcio, por exemplo, tem um braço do CONIMES lá em Chopinzinho que atende em algumas especialidades de exames naquela micro-região. Uhum. Né? Então, isso já faz algum tempo. Então, Mas é uma justo, organização... assim, eu vou fazer o papel do advogado do diabo, com todo respeito, né? A gente sempre brinca com esse jargão aí. É justo os municípios menores, da mesma forma que ela falou bem, eu acho que isso não seria injusto você ter, como se fosse um plano familiar da Unimed, né? Uma família de 10 pessoas, uma família de 2 pessoas, todos pagarem o mesmo valor. Claro que não, é proporcional às pessoas que estão usando. Então, é justo ter per capita. O que eu acho injusto é ser 1,39 para todos, sendo que alguns têm acesso a a todo o pacote, e outros somente a uma partezinha administrativa. Essa que eu acho que é a cobrança que nos preocupa, entende, secretário? Mas veja, os nossos munícipes não estão desassistidos nas consultas e exames de média complexidade. Não estão. Porque nós temos hoje uma gama de profissionais e de serviços que prestam esse atendimento. Né? O nosso chamamento é para isso. Né? Veja, nós estamos no município sede. Né? Como é que o município de Sulina, por isso os consórcios são importantes, eu estou aqui fazendo a defesa dos pequenos, né? Como é que o município de Sulina teria lá no seu município essa gama de exames e profissionais? Ele não tem. Ele teria que comprar fora. Né? E ele nem tem orçamento para isso. Não, a questão do consórcio... Então, é por isso que eu estou dizendo. Neste momento, o município de Pato Branco, em função de que entrar para o consórcio é um processo, né? E a gente está fora há bastante tempo, e o consórcio, desde que o município saiu, avançou muito também, cresceu bastante, né? A própria população aí do entorno, assumindo esses municípios, inclusive de Santa Catarina, né? Na projeção, quando ele foi idealizado no espaço em que está, provavelmente não deve ter sido feita uma projeção desse crescimento. Né? Só para finalizar, secretária, a última pergunta, assim, e agradeço novamente, está bem claro para mim agora, pedagogicamente, porque nós tivemos algumas reuniões e a saída e vinda de informação, muitas vezes é bom a gente ratificar, porque a gente tem certeza que está sendo colocado. A última pergunta, a senhora colocou há pouco, e a gente ouve também, já viu na imprensa, noticiado, há um tempo atrás, uma intenção de Pato Branco, inclusive com a sede aqui onde é o INSS, né, como uma deputada federal, a questão de um centro regional de especialidades, não sou contrário, pelo contrário, sou favorável a isso, mas aí eu penso, se nós pensarmos numa linha de ação, de termos em Pato Branco, como tu bem mencionou há pouco, num curto espaço de tempo, no máximo, aí, médio espaço de tempo, um centro regional de especialidades. Excelente para a cidade, para a população, obviamente. Ainda continua se justificando a questão de Pato Branco estar no CONIMES para, vamos pensar, 10, 20 anos? Sim, porque será um braço do CONIMES. Esse é o processo. Né? Nós poderíamos fazer lá um braço do CONIMES. Né? Entendeu? Não, mesmo que o município construa. Né? Eu acho que existe seria o processo contrário, nós forneceríamos serviço para o CONIMES. Né? Como ele é um consórcio dos municípios, existem todas essas possibilidades e legalidade. Né? Quer dizer, você não vai fazer nada lá, aquele espaço, eu fui visitar, eu não sei se vocês conhecem, nossa, é maravilhoso, é um sonho de consumo. Mas aí a deputada Leandre conversou com o diretor, se eu não me engano, do INSS em Brasília, né?
E tem aí uma conversa com... Aí ele reportou essa conversa lá para o INSS, o superintendente, enfim, acho que é isso, de Cascavel, para que a gente possa, então, fazer essa negociação. Mas vocês sabem que não é uma coisa simples, né? Lá funcionam alguns serviços, a perícia, mas é um espaço muito interessante, muito Mas, mesmo. só para fechar mesmo, se nós tivermos ali um centro regional um centro municipal de especialidades para atender a população de Pato Branco, imagina que esse projeto avance aí, nós poderíamos ali também atender os munícipes consorciados ao CONINS, É que depende, vendendo né? serviço também, é isso? Depende, a gente até pode, né? Se o espaço físico permitir. Porque aí a gente teria a vantagem de estar capitalizando isso também, né? Seria uma força centrípeta dentro do processo. Eu acho que, entendeu? Por isso que eu falo para você, isso é um processo. Não faz sentido. Não faz Não, sentido. não podemos vender o serviço, né? Só se tivesse no braço do consórcio. Daí Não, mas sim. como braço, Biruba, estou falando como Isso. braço. Como Daí braço, faz sentido. mas como braço, a gente fortalece até, Pato Branco no Mas grupo. Marine, a gente até já conversou sobre Mas isso, seria né? construído pelo consórcio daí. Sim. Não pelo município. Depende, Biruba, aí tem que ver a questão. A ideia nossa seria um espaço físico. A gente sim. poderia até construir ou o consórcio construir, entendeu? Por isso que eu falei para vocês. Tá, mas, secretária, não, desculpa, só no sentido assim, reforçando a condição de Pato Branco, como tu falou, como sede, tendo mais uma condição, né, de estar no consórcio com uma gama de produtos e profissionais, e aí talvez justifique futuramente Pato Branco estar via o próprio consórcio, utilizando esse espaço Tendo e um compartilhando espaço. esse espaço, é nesse sentido. Sim. Fortalecendo, né, todos ganham. Porque, claro, lógico, todos ganham. É Posso nesse só sentido dar mesmo. uma contribuição só nesse pra- processo? Para que a gente pudesse alocar nesse centro de que a Lilian está falando, profissionais especialistas pelo município de Pato Branco, somente se nós fizéssemos concurso público para a especialidade. Nós não podemos contratar pessoa jurídica via e colocar consórcio, atender num órgão público. Então, isso é ilegal. Então, a única via seria a parceria, o município entrar com a estrutura física e o consórcio com os contratando as profissionais, especialidades. Boa lembrança, Marta. Obrigada. Isso. Só para a gente ter conhecimento, então, acho que já está tecnicamente pronto lá para ver quais são as especialidades que o município está contratando, licitando fora o consórcio, né? Isso é o município direto com os prestadores, para a gente conhecer quais são as especialidades e até para a gente tirar algumas dúvidas, né, que a população nos cobra de alguns atendimentos para a gente saber se está nesse planejamento do município. Fique à vontade. Boa tarde. Inicialmente, vou demonstrar para os senhores aqui, então, a questão do plano operativo ambulatorial, que foi comentado pela Marta. O plano operativo, ele é basicamente como se fosse uma tese sobre a necessidade, como executar, como complementar esse chamamento ambulatorial, certo? Então, ele é um documento que, na sua versão resumida, tem 296 páginas, estamos na segunda versão dele. Na versão completa, ele consta com quase 500 páginas, nós temos na versão completa todos os anexos, todos os relatórios que nos trouxe os dados que estão aqui, que eu vou demonstrar para os senhores. Inicialmente, ele é um documento bem completo, então ele traz qual é a missão institucional da Secretaria, a justificativa de se elaborar esse plano, quais são os objetivos, ele analisa toda a estrutura física do município, completa, desde as unidades de saúde, quantas clínicas existem em Pato Branco no momento, particulares, a questão hospitalar, os tipos de leito, enfim, ele faz toda uma análise de toda a estrutura de saúde do município. Ele nos traz também o método de cálculo para se chegar nas quantidades que estamos prevendo dentro desse chamamento. Então, como ele é um documento teórico, foram usadas fórmulas matemáticas, relatórios de faturamento, demanda reprimida, a variação anual de todas as solicitações de especialidades por profissionais da nossa rede, a variação anual do faturamento, da execução dessas consultas. Então, tudo isso foi aplicado. Nós temos tudo demonstrado dentro desse documento. Ele nos versa sobre toda a parte legal, os fluxos
de contratação, como é feito, então, toda a parte do chamamento aqui dentro. E também ele nos demonstra a questão da complementação da tabela SUS. Então, ele nos traz, por normativas e por fórmulas, como essa complementação é feita. Quando eu falo de complementação, eu quero dizer o quê? O além, o recurso livre que o município utiliza para pagar essas consultas a mais do que o valor SUS. Porque hoje nós sabemos que o valor de uma consulta de especialidade do SUS é R$10. R$10 em 1994 poderia ser um valor bom. Em 2022, não é viável, ninguém atende mais. Então, o município precisa complementar. Esse plano operativo nos diz como e com base no quê. Quando a Marta fala em etapas do plano operativo, do chamamento, são etapas de complementação. Então, nós passamos pela primeira etapa, que é a abertura do chamamento, utilizando o valor SUS, então, R$10 a consulta. A legislação nos obriga a fazer isso, então, para a questão de consultas, é uma etapa, não vou chamar de inútil, tá? Mas é uma etapa aqui para cumprir a regra, mas nós sabíamos que não entra ninguém. Se der deserto, daí o município pode propor aí o aumento. Sim. Então, como já é sabido que por R$10 nenhum prestador iria adentrar na questão das consultas, não falando do outro rol de exames, fomos para a segunda etapa. A segunda etapa complementou utilizando esse cálculo aqui, tem uma formulazinha aqui, utilizando essa fórmula, e nós chegamos no valor de R$73. Foram considerados as tabelas de referência nacional, um plano de saúde com abrangência regional mínima e o valor SUS. Na terceira etapa, nós pegaremos as consultas, as especialidades desertas dessa segunda etapa e recomplementaremos. Então, utilizaremos a terceira fórmula que tem aqui embaixo. E, se necessário, na quarta etapa, que foi o que a Marta falou, previsto, está escrito aqui, caso haja persistência de vazios assistenciais, será aceito como valor de complementação a média simples de 3 orçamentos privados. Então, dentro desse plano operativo, já aprovado em conselho ainda em 2021, já está dizendo que a nossa última saída para não ocorrer esses vazios assistenciais será uma média de 3 orçamentos privados. Mais abaixo deles tem, como estamos na segunda etapa, toda a memória de complementação. Então, aqui está dizendo, tanto de exames laboratoriais, quanto exames de imagem, quanto consultas, quanto procedimentos cirúrgicos, fisioterapia, fono, enfim, como e o que nós usamos para chegar nos valores que estão lá no chamamento público hoje. Então, está tudo bem descrito aqui, completinho dentro desse plano. Falamos da vistoria e, lá embaixo, nós chegamos, então, à tabela de compra do que o município pretende comprar no chamamento. Então, bem especificado aqui dentro, inteiro. Só disso daqui são em torno de 200 páginas de itens que nós pretendemos comprar. Feito essa etapa, o que eu mostro aqui para vocês faz parte do trâmite interno do chamamento público. Então, são as tabelas para elaboração dos contratos dos prestadores que apresentaram proposta nessa segunda etapa. Nós temos 41 prestadores, todos descritos aqui. Resumindo para vocês, que é a maior parte do interesse, nós temos 2 prestadores de consultas de anestesiologia, 3 prestadores de cardiologia, 2 prestadores de cirurgia vascular, 1 prestador de neurologia, 2 prestadores de oftalmologia, 3 prestadores de ortopedia, 2 prestadores de gastroenterologia, 1 de coloproctologia, 1 de cirurgia geral, 13 prestadores de fisioterapia, 4 prestadores de consultas e sessões de psicoterapia, 2 prestadores de pneumologia, as 4 maiores empresas do município de serviço de exames de imagem e
Eu acho que é isso. Dentro dessas tabelas aqui, eu vou abrir uma da Nelcor, que é um prestador que apresentou a proposta. Só um minutinho. Devagarzinho. Não. Uhum. Enfim, desculpa, o computador não está querendo abrir a planilha. Mas estão todas as consultas e os exames que os prestadores adentraram. Agora ele vai abrir. Não é o computador daqui. Mas, enfim, finalizando essa etapa, no dia 21, a gente já vai ter esses contratos novos. Talvez seja interessante encaminhar cópia para vocês. Vai estar disponível no site da Prefeitura, mas a gente facilita encaminhando cópia para vocês saberem, quando os cidadãos pedem ajuda, em que áreas que tem cobertura no município para. É isso que eu ia falar, eu acho que, porque está no portal, né, está no portal lá da Prefeitura, inclusive o contrato com os nossos hospitais também, né, eu acho que era bom vocês, né, olharem. Né. Apesar que o portal de transparência da Prefeitura está bem difícil, né? Houve algumas alterações lá, dificultando o acesso nos contratos, lá, a gente precisa até rever isso, né? Que semana eu tentei buscar, tive que achar outros caminhos. Perdão, dá para mandar. a planilha que eu estava querendo mostrar antes abriu, tá? Então, aqui está uma proposta de um dos prestadores, a Nelcor, consultas de cardiologia, certo? Então, só a Nelcor está oferecendo as 20 consultas de cardiologia mês. Considerando o total que nós atingimos no chamamento, nós atingimos, se eu não me engano, foram 500 e poucas consultas de cardiologia mês, que nós conseguimos prestadores para oferecer. Então, nas especialidades que estão aqui demonstradas, o nosso chamamento está suprindo com sucesso toda a demanda. Claro que, como a Marta falou, existem super especialidades, que até em consultas particulares é bem difícil de conseguir. Então, essa nós vamos estar trabalhando em cima na terceira etapa do chamamento. Bom, são 40 profissionais, se tem um número final de consultas, de atendimento total que o município está propondo, mês, não, em todas as especialidades? Só um minutinho aqui que eu já... com esse valor de R$ 73,00, quanto que vai custar isso para o município? Se, é claro, se os profissionais aceitarem os R$ 73,00, né, que eu imagino. Sim. Só as 3 superespecialidades Que não. Olha que boa notícia. Então, aqui estamos. O que o município oferece no chamamento público e nessas especialidades que eu citei para vocês está especificada aqui dentro desse plano operativo. Então, de cardiologia, nós temos 4.610 consultas por ano. Dividindo por 12, a gente chega na quantidade mensal aqui. Cirurgia vascular, 720. Cirurgia geral, 1.440. Coloproctologia, 600 consultas. Neurologia, 2.460. Oftalmologia, 6.684. Ortopedia, 7.465. O valor livre nas consultas de cardio... Não tem. Ah, tem. Eu não tenho. Eu estava tirando uma dúvida com a secretária, como é que funciona o agendamento, né, nas especialidades aí que aceitaram, né, o rateio. Porque, às vezes, os hospitais, a Nelcor, não sei, não conheço toda a estrutura, da capacidade de atendimento, né, porque eles têm que, além da agenda deles, colocar a agenda do município, né, para entender como é que funciona isso, né, porque você oferta lá 2.000 consultas,
É, oferta 2.000, né? Se 5 prestadores se habilitaram para fazer aquelas consultas, você faz o rateio entre os 5. Só um pouquinho. Primeiramente, quando o prestador, nós solicitamos uma carta de intenção do prestador. Vamos supor que Paulo, consulta de cardiologista, eu estou oferecendo 5.000 consultas ano. O município, com essa carta de intenção, ele vai até o prestador e faz o que nós chamamos de vistoria técnica, que é embasado nesse capítulo do plano operativo. Na vistoria técnica, é diagnosticado se o prestador tem a condição de oferecer isso realmente, se ele tem todos os equipamentos necessários que essa atividade demanda, e é emitido um parecer de vistoria técnica. Nessa vistoria técnica, ela vai dizer, ok, o prestador tem condições de oferecer 5.000, ou a quantidade máxima a ser oferecida é 4.000. Com base nisso, o prestador faz a proposta formal, considerando os números elaborados na vistoria técnica. Perfeito, até esse momento, ok. Mas vamos supor que o seguinte, o município ofereceu 4.000 consultas. Entraram 4 prestadores oferecendo 4.000 consultas. Sob isso, é feito um rateio, tá? Com base na oferta dos prestadores e na quantidade que o município está disposto a contratar, e é dividida essas consultas. Nesse caso simplificado, cada um ficaria com 1.000 consultas. Presidente, Pois não? fazer uma pergunta pontual para a secretária. Se o fato do, se tivesse a resposta, se o fato do município ter aderido já ao CONINS não estabilizou, não aumentou a aceitabilidade por parte dos prestadores de atender o município, tem como medir isso? Acho que ainda não, né? Acho que ainda não tem como medir, assim. Essa adesão, na verdade, dos prestadores ao nosso chamamento, eu não tenho a menor dúvida, que se deu pelo nosso lobby, né? De colocar uma pessoa porque muitas vezes os profissionais eles não têm nem tempo, né, de acessar a página do município, procurar. Então você precisa contar, eles não conhecem, né? Se para a gente que está dentro do SUS já é difícil, né, muitas vezes a gente entender, o processo é muito dinâmico, você imagine para um prestador que está lá fazendo consulta. Então eu acredito, sabe, Bernardi, que nesse assim, são duas coisas. Uma que a adesão foi por conta dessa nossa estratégia. Agora, sim, a gente tem recebido dos profissionais um feedback no sentido de apoiar essa entrada, isso sim, né? De dizer que é importante, que foi bom, né? Porque ainda mais daqueles que já atendem, né? Vamos dizer, no CONIMS. Então, acho que nesse sentido, sim. Agora, que eles aderiram ao nosso chamamento em função disso, porque isso já é um processo anterior, né? E se antes desse chamamento tinha bem mais especialidades descobertas, né? Quantas eram, você sabe, de cabeça, assim? Eu não... Não, mais ou acho menos, que a gente não hipotética fez, também. né, Paulo? Mas acima de 10, Você tem aí, certeza. Paulo? Na verdade, seria interessante nós finalizarmos essa etapa e a gente consegue comparar os contratos anteriores com esse, podemos estar encaminhando. Mas quando é finalizar. informal também, não é relevante, mas eu acho que com certeza aderiram muito mais nas especialidades, pelo menos a demanda aqui de N especialidades a mais, né, presidente? Que agora, aparentemente, está ficando descoberta a reumatologia e... Endocrinologia e dermato. Só um adendo. E também, só deixa eu falar, tem algumas Neuropediatria especialidades, também. ou super especialidades, por exemplo, hematologia, né, Marta? Que a gente não tem aqui. Então, tem algumas que são super especializadas. A Ivete, a nossa secretária executiva do consórcio, obrigada, Ivete, por ter vindo, que nós não temos aqui, né? Que nós também temos que buscar fora, assim como o CONIMS também busca, por exemplo, hematologista, né, Ivete? Hoje, hematologista a gente não tem, né? Olha lá, viu? O CONIMS tem, olha aí, ó. Tá bom? Essa é a vantagem, né? A Ivete é nem do sabia que consórcio. a Ivete é do consórcio. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta para a Ivete, né, para algum esclarecimento, ela veio aqui também para esclarecer. Ainda, secretária, primeiro eu entendi bem a lógica do processo, para não Sim. parecer que eu estou querendo criar um mimimi.
Mas em primeiro, o consórcio ele montou com o Nimes, né, montou a estrutura para as duas maiores cidades da região estarem fora, Palmas e Pato Branco. Isso, pelo menos, o que eu entendi até agora. Não, foi opção do município, porque o Não, mas município quando saiu, de Pato Branco... que saiu lá, até... não, é o meu raciocínio, deixa eu fechar, eu já entendi. Desculpe. Então, é óbvio que a estrutura que ele montou de atendimento, quando ele, inclusive, atualizou a sede, foi duas maiores cidades da região, não tendo a demanda, porque a demanda dessas duas cidades são enormes, e é legítimo, isso pela quantidade da população. E nem que não tenha, mas, afinal, não foi opção do CUNIS, quem saiu do CUNIS foi o município, eu não estou entrando nessa discussão, só para nós entrarmos. É óbvio que, se hoje nós entrarmos todos no CUNIS, Palmas, com todas as especialidades, com Palmas e Pato Branco, nem que quisesse, não tem como, a gente tem esse consentimento, porque não tem estrutura, não tem como girar. Então, só para deixar claro o porquê. Mas a consulta média, se vocês também têm essa resposta, do que a gente está contratando, que eu acho que deu em torno de R$ 73,00, não sei se é média ou é padrão, porque tem as especialidades, eu não vou discutir questão técnica. Ela é maior ou menor que estaria hoje no CUNIMP? Só uma curiosidade. O importante, e reconheço que o trabalho de vocês é ter conseguido as especialidades, que não fique, por isso que eu falei do mimimi. Né, graças a Deus que temos, deixar bem isso claro. Mas, numa média, assim, seria maior ou menor que hoje, se nós estivéssemos no pleno do CUNIMS? Vamos imaginar, no pleno, entre aspas, que Pato Branco nunca vai estar, porque, graças a Deus, nós temos estrutura de saúde, nunca vai estar 100% no CUNIMS, vai estar sempre misto, porque tem muita especialidade que a comunidade de Pato Branco atende bem por quê para o CUNIMS. A gente entende isso, e as clínicas aí são parceiras da cidade. Mas, nesse sentido, secretário, não sei se eu me fiz entender também. Nós, em algumas, está maiores, né? Acho que, na média, nós estamos com um preço acima, né? Porque o CUNIMS também tem algumas diferenças de acordo em algumas especialidades, também que entra nessa questão da oferta, né? Dos profissionais, da dificuldade, que é, no caso, essas etapas que a gente tem que fazer do chamamento para poder ter adesão. Né, Ivete? Eu acho que é isso. A geral está no CUNIMS 40? Gostaria de solicitar a presença da Ivete, Ivete, já que ela veio ao debate nessa tarde, representando o consórcio, até para tirar algumas dúvidas. Que é mais fácil a gente... Agradecendo a presença, e algo que sempre chamou a atenção, né? A cidade de Pato Branco é a sede do consórcio e não fazia parte. Fez parte, acho que até 2000. Fazia a transferência do recurso do governo do Estado para o consórcio, né? Pagava a conta. 2012, né? Se quiser me deixar aqui, eu prefiro. Boa tarde a todos. Então, só para justificar meu atraso aí, a Lília tinha me convidado para vir junto, mas nós tínhamos um horário com a doutora Silvana, então, saindo de lá, eu vim para cá. Então, no consórcio, nós temos valores diferenciados, né? Conforme as especialidades, a gente tem um valor estabelecido. Então, oftalmo, ortopedista e cirurgia geral e dermatologista, nós temos a R$ 60,00. E as demais especialidades, então, R$ 96. Então, são dois valores que foi reajustado, né? Só esse ano deu uma inflação de 6%, né? Então, foi reajustado. Antes era 50 e 80, mas aí esse ano passou para 60 e R$ 96,00. A utilização das especialidades já entra na volta de Pato Branco também, já para a gente, no valor que a gente está ingressando? Posso? Então, o que aconteceu nesse retorno de Pato Branco? Então, nós, do consórcio, nós entendemos que é interessante para o consórcio ter o retorno de Pato Branco, até porque nós estamos no município de Pato Branco, é o município gestor, então, para nós, fortaleceria o consórcio Pato Branco estar. Só que se Pato Branco entrar no rateio per capita, porque as consultas, elas são rateadas per capitamente, né? Então, quando é liberado a agenda, agora eu estou no período de liberar as agendas. Se eu liberar per capitamente, Pato Branco vai consumir quase 90% da capacidade. Então, se nós chegássemos para os prefeitos e dissesse que Pato Branco ia entrar e fazendo o rateio per capita, jamais eles iam aceitar.
né? Então, até tem uma frase É uma informação que nós tínhamos de bastidores, de que o consórcio, no primeiro momento, não estava aceitando o acesso da nossa cidade por esse motivo, pelo Sim. número de habitantes que Sim, ia consumir todo o atendimento. foi no início das conversas, a ideia era essa de não, tipo assim, os prefeitos falavam, por que agora que está bom para nós, nós vamos compartilhar. Mas aí o que a gente entende, assim, em conversa com a Lília e com o nosso presidente, que é o prefeito Paulo, a gente pode abrir o que foi aberto para Pato Branco, entrar no sentido de compras, nos contratos de manutenção, contrato de contratar serviço, porque daí isso vai depender do dinheiro do município, a quantidade que o município quiser contratar, e aí nas consultas não entraria per capita. Então, entraria, digamos, eu tenho uma demanda lá de 100 gestantes em endócrino. Então, vamos arrumando as consultas. Então, porque se você for querendo chegar, os municípios não vão aceitar, né? Nessa questão de insumos, né, onde o município está entrando aí na compra de medicamentos, qual é o ganho do município em ele licitar pelo consórcio? Quanto que nós ganhamos de diferença em comprando pelo consórcio e comprando diretamente pelo município? Então, eu vou te dar um exemplo que vai ser a coisa mais clara, assim, para você entender. Hoje, o Paraná tem o consórcio Paraná Saúde, que é o consórcio que só compra medicamentos, tá? Então, esse consórcio, ele tem um elenco de 200 medicamentos, mais ou menos, não sei bem certo o volume, mas é isso. Nós, na nossa licitação, nós temos 960 itens à disposição. Desses 200 itens que o consórcio Paraná Saúde compra, mais de 50% que nós, consórcio, compramos é mais barato do que o consórcio Paraná Saúde. Ou seja, ele compra para 398 municípios paranaenses, que só Curitiba não está no consórcio. E aí a quantidade da nossa aquisição o município decide? Não tem um limite para comprar? Não, é o recurso que o município tiver disponível para gastar naquela aquisição. Então, e continuando na sua pergunta, né, é diferente Pato Branco comprar medicação para uma população de 80 mil habitantes e eu comprar para 328 mil habitantes. O poder de compra é maior, né? Eu nem falei, mas em conversa, né, com a Ivete, mas aí é uma questão de conversa. E só para dizer assim que às vezes eu peço socorro para ela, né? Às vezes ela já me ajuda aí, mesmo com a cota dos municípios, sem me cobrar nada, às vezes ela me socorre com alguma situação, né, mais emergencial que a gente não consegue de outra forma. Eu até, né, a gente fez aí uma conversa informal no seguinte sentido, sem oficializar, né, Ivete, mas se houver necessidade e a gente tiver, né, em alguma situação de apuros, vamos dizer assim, em relação a consultas, a gente pode estar conversando, né, de alguma especialidade, mesmo dentro do chamamento, aí no decorrer, né, eu acho que estar dentro do consórcio facilita muito também essa questão, sabe? Você não pode ter a totalidade, mas a gente poderá, sim, né, Ivete, se beneficiar, caso a gente não consiga, ou, enfim, né, aí no decorrer do nosso chamamento, aumente demais o volume de consultas, né? Desde que não seja internamente, que a gente possa comprar isso de um prestador que atenda no seu consultório. Né? Bom, continua o espaço para os vereadores, para tirarem dúvidas em relação ao projeto que está na casa. Boa tarde, Marta. Obrigado por ter vindo aqui. Eu quero fazer um questionamento aí de tudo que nós estamos conversando e para um esclarecimento. Como amplamente divulgado a mensagem referente ao PL 19, dizia que parte do seu texto que o CONINS é um mecanismo de cooperação intermunicipal que visa colaborações dos municípios, a fim de juntos conseguirem atingir o objetivo compartilhado, fazendo com que a capacidade de atendimento dos usuários do Sul se amplie, né, e o atendimento a todos, né.
É de conhecimento geral a dificuldade que o município enfrenta para atender toda essa autonomia, né, de atender 100%. Da demanda da área de saúde, em especial o que tange a contratação de consultas especializadas como endocrinologias e dermatologia, entre outras. Então, cara, para entrar no CUNINS, está falado isso. O CUNINS, ele, nesse primeiro instante, não vai poder atender, né? Mas o CUNINS está atendendo os outros municípios? Sim, todos os outros sim, né? Porque já faziam parte do consórcio. Então, a estrutura que nós tínhamos era para atender esses demais, né? Então, só Pato Branco e Palmas também não entra no rateio per capita das consultas, porque ele tem uma população muito grande. Então, ela iria consumir uma parte muito grande da disponibilidade. Mas o que a gente pode oferecer de facilidade para Pato Branco é que o consórcio pode estar contratando um especialista e ele vir atender nas dependências de Pato Branco, não precisando atender dentro do consórcio. Então, nós podemos executar como a gente executa hoje. Hoje, nós temos 68 profissionais contratados pelo consórcio, atuando nos municípios na atenção básica, que, por exemplo, é uma demanda sua, né, secretária? É a falta de médicos na atenção básica também. Então, não se trata só de um problema da especialidade. Então, o consórcio ele vem para dar o suporte na saúde como um todo. O atendimento na questão da atenção básica, né, que nós temos esse processo de trabalho, e atendimento na rede especializada e o atendimento na compra e aquisição de medicamentos, materiais. Hoje, nós estamos fechando um pregão eletrônico, onde nós vamos comprar veículos. Então, o consórcio vai comprar 6 veículos. Então, entre o município comprar 1 e nós comprar 6, dá para ver o volume que a gente consegue de economicidade, né? Então, eu acho assim que Pato Branco é um ajuste que vai trazer benefício para o município. E foi a maneira encontrada de Pato Branco retornar para o consórcio. Porque, se não fosse dessa forma, os prefeitos não aceitariam. E como eu falei, né, nas palavras da Ivete, né, corrobora com aquilo que eu falei do processo, né, porque é um processo. A gente vai avançando nesse processo, né? Então, hoje, para entrarmos, a nossa previsão orçamentária, que é o que nós estamos pedindo à Câmara, né, a votação dessa dotação, é justamente para, né, uma parte. Mas é um processo, né? A gente pode avançar mais, mas para isso a gente tem que ir se programando. Cada programação nós vamos ter que vir à Câmara Municipal, né, pedir, né, enfim, a dotação, se for necessário ou não. Então, acho que isso é uma questão assim de, como a Ivete falou, da gente ir ajustando, né, esse ingresso, né, Ivete? Também vejo aí que praticamente todos os municípios estão participando, agora Pato Branco também, não vai ficar só Palmas de fora, né? Vejo também que é essencial estar dentro desse plano para poder atender melhor a população, né? Porque nisso, na verdade, é isso que a gente pensa, né? Nós temos a obrigação de dar o acesso do cuidado integral das pessoas. A saúde, ela é prerrogativa da saúde, seja Pato Branco, seja de que município for, né? A gente precisa pensar nas pessoas. Não é fácil. Organizar um sistema municipal de saúde não é fácil, né? E a volta do consórcio, eu acho que no estado do Paraná, era nós, Palmas, Pato Branco e Curitiba. Porque os demais municípios, hoje, tem 398 municípios consorciados, somente Curitiba não, né? Porque antes estava Palmas, Pato Branco e Curitiba, né? Com a volta de Pato Branco e Curitiba, hoje nós temos aí os 300, eu acho que todos fora consorciados, acho que todos sim, pelo conhecimento que eu tenho, sim. Mais uma coisa que é uma preocupação dos colegas aí, também questão de desafogar um pouco o UPA, né? Então, nesses medicamentos e serviços, ele vai ir
postos de saúde do nosso município, ele vai desafogar um pouco, então, o UPA, ou não interfere nada a respeito disso? Veja, hoje, né, o volume que a gente está tendo, e não é só nós, né, todos os municípios, inclusive os nossos 2 hospitais. Ontem tivemos uma reunião com o São Lucas, hoje fizemos uma avaliação do nosso contrato com o São Lucas, e nessa semana, em conversa com o doutor Daniel, eles também estão apavorados, porque nunca na história da saúde pública do Brasil nós tivemos tanta gente nas nossas unidades, né? O desafogamento o desafogar a UPA, né, não necessariamente está ligado à entrada do município no consórcio, né? Desafogar a UPA, nós estamos numa pandemia, nós temos um fim, se Deus quiser, de uma epidemia de dengue, mas nós temos uma sazonalidade que veio forte demais em relação às infecções respiratórias, tanto em adultos como crianças. Então, esse é o motivo, né? Após o início da pandemia, nós ficamos aí 2 anos de máscara, né? A máscara, de uma certa forma, ela nos protegeu, mas, por outro lado, hoje a gente está vendo também que ela nos deixou vulneráveis em relação à nossa imunidade, né? Quantos de nós aqui, eu, graças a Deus, não peguei Covid nem tive uma gripe forte, mas muitos, quem sabe, aqui tiveram, né? Então, é isso. E hoje, por exemplo, a nossa atenção primária, que está em processo de reorganização, nós tivemos que retroceder um pouco nesse processo. Por quê? Porque, para desafogar a UPA, nós também tivemos que mudar o processo de trabalho das unidades para que elas pudessem também atender os respiratórios nas unidades, dengue, enfim, né? É uma engenharia que a gente tem que fazer para poder dar conta de todo esse atendimento. Acho que a gente está num período assim que a UPA está atendendo, né? Nós tivemos aí um caos num dia que atendemos 750 pessoas. É humanamente impossível, né? Continua o espaço dos nobres colegas vereadores. Quem ainda tem questionamento? Vereador Rômulo. Boa tarde, senhor presidente, vereadora, vereadores, a secretária Lília, a Marta, a dona Ivete do Cunins, que nos acompanha no plenário. Eu tenho só algumas dúvidas, bem rapidinho, né? Essa taxa administrativa mensal que veio, primeiramente, lá do 250.500, essa taxa administrativa ela é referente ao valor do per capita, 1,39? Na verdade, foi, né, Bruno, foi uma projeção, né, que nós fizemos para pedir a dotação, né? Eu acho que quando a gente faz o pedido de dotação, você sempre faz uma projeção. Se o Bruno quiser colocar alguma coisa em relação a isso. Não, é porque eu vejo... Então, ficou claro ou não, Fajão? Não, é que assim, esse valor de taxa administrativa, né? Se for R$150.000 que consta aqui, 84.779 vezes 1,39, ele dá 117 mil, já não bate o valor dos 150 mil, né? Posso tentar Por fazer gentileza. um esclarecimento? Eu preparei um material em PowerPoint, o Paulo vai abrir. Mas, assim, quando o Pato Branco começou a estudar a possibilidade de retorno ao consórcio, foi pedido um parâmetro para o consórcio do que seria esse valor de rateio. Até estou aqui comigo esse documento. Eu não participei dessa primeira etapa, mas tive acesso ao documento. E, se vocês verem, é um modelo de contrato de rateio que já consta o nome de Pato Branco, e foi constado aqui, então, que o valor, naquela época do rateio per capita, seria 178 mil mês. Isso foi datado 19 de novembro de 2021. A partir do momento que foi solicitado o projeto de lei, que originou, então, a Lei de Retorno ao Consórcio, a Lei 5.896, o pessoal da contabilidade ele tinha que estimar qual seria este valor. Então, o Bruno já, naquela época, já reduziu o valor de 178, que estava aqui, já jogou para mais próximo da realidade, dentro de um per capita, e ele jogou, eu só queria... Pode passar, Paulo.
queria só resgatar aquele projeto de lei original para tentar deixar claro de uma vez por todas essa situação do rateio. Quando se fala contrato do rateio, não está se falando das aquisições do município. E É uma joia, né? Para poder entrar. Isso, e sim esse per capita mensal, que é 1,39 por população. Então, dentro do projeto original, pode... Deixa eu só ver. Se vocês olharem, esse aí foi o ofício que o prefeito encaminhou para o consórcio, então, para a Assembleia de Prefeitos, solicitando o retorno do consórcio. Na sessão administrativa, está ali de maneira clara, o item 1 e 2, em que estaríamos retornando ao consórcio. Pode passar, Bruno. Aí a ata da Assembleia de Prefeitos, o item 4 ali está mostrando, então, que Pato Branco oficializou a demanda pedindo o retorno ao consórcio. Aí o resultado da discussão dos prefeitos, que Pato Branco estava solicitando e de forma parcial, utilizando os serviços, credenciamentos, pregões relacionados a aquisições de materiais, insumos, medicamentos, serviço de manutenção das estruturas de saúde, sem utilizar os serviços de consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Pode passar. Esse slide, então, o prefeito esteve na reunião, a Lilian esteve, falaram da intenção, retiraram-se da reunião e, ao final da reunião, os prefeitos, então, votaram pela adesão de Pato Branco e deixaram muito claro, desde que fosse nessa modalidade, sem adesão a consultas e atendimentos. Pode passar. A ata, então, está registrada e publicada no Diário do Sudoeste, está vigente, está válida. Aí veio a mensagem do projeto 12, que era realmente solicitando à Câmara o ingresso de Pato Branco no consórcio. Nessa mensagem, então, falou-se ali que requeria autorização legislativa para novamente aderir ao CONIMES, visando economizar nas aquisições de medicamentos, equipamentos, contratação de profissionais, que é pessoas jurídicas, bem como a realização desburocratização do serviço licitatório. Pode passar. E aí veio esse valor dos 250 mil. Então, assim, na hora que a contabilidade foi fazer a previsão, o Bruno está aqui, contador, se eu não estiver falando claramente, se pode usar o microfone, precisou-se fazer o desdobramento. O que é o valor do contrato do rateio, em que outras áreas nós vamos ter que alocar despesas. Então, optou-se lá a taxa administrativa mensal, a proposição do contrato do rateio per capita, que começou lá com a proposta do CONIMES em 178, a contabilidade optou por deixar na média 150 mil e que num documento depois foi respondido à Câmara que ficou oficializado agora em 118 mil, que é o que gerou per capita de 1,39. Então, a primeira rubrica lá, taxa administrativa, é o rateio per capita. A segunda rubrica, o Bruno precisava deixar claro dentro da proposta, da onde ele ia tirar os recursos do orçamento, porque não é orçamento novo, é só remanejamento de orçamento para aquisição de material de consumo e a terceira para contratações, que é o caso das zeladoras e dos vigias. Então, ele teve que alocar um recurso simbólico, porque seria só remanejamento. O recurso novo dentro desse projeto de lei é o valor do rateio, os 150 mil ali, que na finalização do processo vai ficar em torno de 118. Então, são 3 rubricas que o Bruno vai trabalhar as dotações orçamentárias. Quando se fala de anulações parciais e realocação, é isso, nós não estamos dentro dos 6 milhões colocando recurso novo, tirando das fontes que já existiam, que já estavam aprovadas e remanejando para utilização dentro do consórcio. Nós tínhamos recursos alocados na atenção básica, na UPA, para comprar medicamento. Nós tiramos esse recurso de lá e estamos remanejando para o consórcio. Pagamento para o consórcio disso é só mediante utilização. Não comprou, não paga. Comprou, paga. A exemplo das dietas. Quando a gente passou a relação do consórcio, do que eles têm licitado de dietas, não foi fácil conter a equipe técnica, porque a nutricionista encheu os olhos. Gente, olha só, nós temos 15 itens licitados, o consórcio tem quase 40 itens licitados. Então, para você conseguir conciliar a parte técnica com a parte financeira é realmente difícil. O que são as dietas? As dietas especiais são aqueles pacientes que eles precisam de um tipo de nutrição especial.
A exemplo das crianças que não podem usar o leite de vaca, que precisa de um leite especial. A Janine falou aqui na prestação de contas de que é alto custo para o município. Então, a função da gestão é sempre mediar o que a equipe técnica diz que é o ideal e quer, e o que a contabilidade diz que tem de dinheiro. Então, quando nós levamos a proposta para a equipe técnica, o rol de coisas licitadas que o CONIMES tinha, nós precisávamos primeiro levantar quais as licitações vêm sendo, em que nós vamos migrar para o consórcio nesse primeiro momento. Foi feito um levantamento prévio, fomos para uma reunião de equipe, tem até a lista de presença da reunião de equipe, e aí definiu-se. Por que quando se fala que tem possibilidade de aumento de valor? A equipe técnica chegou em 6.500.000, que é uma tabela que vocês já têm acesso. O projeto de lei está em 6.800.000. Então, só para vocês verem que a necessidade já ficou aquém nessa primeira alocação de recursos. Se nós estamos pedindo um projeto de lei com 6.800.000, a equipe disse que pretende gastar, diante da necessidade, 6.500.000, tem mais o contrato de rateio, de perto de R$1 milhão, e mais a contratação de CNPJ, para o meu cálculo, que sou técnica de saúde, isso chega matematicamente perto de 9 milhões. Mas na hora da alocação das fontes, o que foi possível nesse primeiro momento mexer foi 6.800.000. Então, provavelmente, virão outros pedidos de dotação orçamentária, virão complementações, que foi a definição lá da contabilidade. Vamos fazer isso que nós conseguimos alocar agora, conforme for utilizando, na necessidade, vamos realocando as despesas. Então, para ficar claro de que são 3 coisas que nós estamos falando em relação ao consórcio. Taxa administrativa é fixo, mensal, não muda, é dinheiro novo que entra no orçamento. Os demais é só remanejamento. Nós fizemos aquele planejamento com a equipe técnica, chegamos nesses 6 milhões, mas hoje a gente já percebe que nós precisaríamos migrar com a licitação de lavanderia. O município gasta em torno de R$400 mil ano em lavanderia. Nós precisaríamos migrar com a coleta de lixo para o consórcio. A licitação de Pato Branco vence hospitalar. Isso. A coleta de lixo de Pato Branco, a licitação vence em dezembro. Então, o ideal é que a gente já conseguisse migrar para o consórcio em dezembro. A de lavanderia vence em outubro. O ideal é que migrasse, mas ainda não está dentro desse orçamento. Então, por isso, dessa necessidade de reorganização. É um processo. Ele está no consórcio também. E é um processo, né? Esse é o processo que a gente fala, né? Deixa eu justificar por que eu perguntei. É porque a senhora falou que estava na resposta, né? Na resposta não tem o valor, só tem que é 1,39 vezes 84.779 habitantes. Por isso que eu perguntei. Sim. Né? Que o valor dá em torno de 118, dá 117 e 842 mil. Se a gente for migrando ali, tem um ofício que foi respondido para a Câmara, é a lei, eu coloquei ali, enfim, pode passar, vamos chegar nessa parte. Tem um ofício que foi respondido para a Câmara, que foi questionado assim: quanto nós gastaríamos para fazer o serviço pelo município de Pato Branco em um ano, em um mês? Quanto gastaríamos para fazer pelo CONIMES? Então, ali, se vocês observarem, nessa tabelinha, está exatamente o valor do rateio proposto, me passado pela contabilidade. Então, assim, entre a execução por Pato Branco e a execução pelo CONIMES, o diferencial está no quê? No rateio per capita, R$118 mil, que vai gerar 1,39 per capita. Então, de alguma forma, essa resposta está no processo também, vereador. Mais uma pergunta. Aqui está na resposta, também nessa última resposta que veio, né? A opção da gestão pela terceirização do serviço de vigilantes e do serviço de higiene por meio do CONINS perpassa pela questão do índice de comprometimento com a folha de pagamento, né? Uma vez que a terceirização de serviço de meio, vigilantes e zeladores, através do consórcio, não incidem sobre a folha de pagamento. Elas, então, vocês garantem que ela não incide sobre a folha de pagamento do município. Deixa a Ivete explicar. Então, nós temos o processo, quando eu falei que nós temos o processo de contratação de médicos para atenção básica, esse processo começou lá em 2019, justamente por os municípios já estarem no limite prudencial da folha. Então, se fosse concursar mais médico, ia extrapolar o limite.
Então, o consórcio fez o credenciamento do profissional através de CNPJ e esse valor ele não incide na folha. A mesma coisa acontece com a vigilância e com o pessoal de limpeza. Como é uma empresa CNPJ contratada, ele não dá incidência na folha. Então, não incide na folha dos municípios e nem na folha do consórcio, porque ele entra como serviço e não como pessoal. Uma última pergunta minha, então. Esse valor de 6.850.000, ele seria anual? É a previsão para 8 meses. Para 8 meses. Isso, a partir da assinatura do contrato. Obrigado. Nós estamos passando para a finalização da reunião pública, já estamos quase 1h30. Falta o Rafael ainda, se tem algum questionamento. O vereador Lindomar também não. O vereador Disseu. Eu só quero fazer um agradecimento final aí, obrigado por ter vindo, né? E quero fazer mais uma pergunta a respeito do CONINS. Então, o CONINS, ele tem uma diretoria, né? O que você me falou aí, o prefeito Paulo, da onde que é o prefeito? De que cidade? Qual que é a diretoria? Como é que funciona? E falar sobre um pouco o CONINS para nós ter um conhecimento melhor dentro do CONINS, para saber dentro do que nós estamos entrando, inclusive, que nós não sabemos isso, né? Sim. Então, no consórcio, nós funcionamos assim. Eu sou a secretária executiva e, acima de mim, tem o presidente, que é o prefeito Paulo, do município de Sulina, que é um mandato de 2 anos e é escolhido entre os prefeitos, né? Então, escolhe o presidente e o presidente indica a secretária executiva de confiança dele, né? Então, eu estou no consórcio desde 2017. Aí nós temos todas as ações, tudo que for desenvolvido, tudo que acontecer, principalmente o que gerar impacto financeiro, é passado pela reunião de secretários, que aconteceu agora dia 8, e aí dia 20 nós temos a Assembleia de Prefeitos. Então, tudo que os secretários decidem que vai ser feito, que vai ser aprovado, serviço que vai ser incrementado, que vai ser comprado novo, passa para os prefeitos homologar. Se os prefeitos homologam, a situação acontece. Se a Assembleia de Prefeito não aprovar, não acontece. Então, toda atitude, principalmente de impacto financeiro, ela passa pela avaliação do colegiado, que são todos, hoje são 25 secretários, e aí depois vai para a Assembleia. E aí nós temos também o mecanismo do Conselho Deliberativo, que são 5 prefeitos. Então, alguma coisa mais simples, que não envolve questão financeira, então o presidente ele consegue discutir com esses 5 prefeitos, porque às vezes é difícil reunir todos, né? Mas as nossas reuniões são bimestrais e nada é resolvido, nada é implementado sem ouvir o Conselho de Secretários e a homologação da Assembleia de Prefeitos. Então, é assim que nós trabalhamos e funcionamos. E aí, para dar um exemplo, assim, até, me perdoe, eu não sei o nome do vereador que pediu por último. Então, nós temos, assim, para dar um exemplo para vocês, né? Eu não sei quantas pessoas tem na licitação do município de Pato Branco. Mas nós, no consórcio, só na licitação, nós temos 9 pessoas. E 4 dessas pessoas têm formação em direito, né? Então, eles não atuam como procuradores, como advogados, mas a gente usa a expertise deles em direito para elaborar os nossos processos de trabalho. Então, o nosso processo de trabalho, ele é muito rápido. Até a Marta brincou que agora a gente já tem o processo do enxoval médico, né, que são as roupas, os campos, tudo o que precisa, né, para fazer procedimento cirúrgico e ambulatorial. O nosso processo demorou 60 dias, né? Então, a Marta até brincou que é um nascimento muito rápido, né? Então, nós temos toda uma equipe administrativa onde a gente trabalha só buscando o produto para a área de saúde, seja exame, cirurgia, medicamento, material, equipamento, só dedicado para a área de saúde. E uma prefeitura, ela tem o setor de licitação, mas ela tem toda a estrutura para trabalhar, né? Então, nós trabalhamos especificamente
com ações para a área de saúde. Por isso, nossos processos são mais ágeis e a gente consegue entregar o produto com qualidade e com preço muito melhor que geralmente está no mercado e quando o município faz individual sua licitação. Tem que seguir a lei, eu acho que é bom se falar. Não sei se temos mais alguma colocação. A gente passa para o encerramento desta reunião pública, né, que foi proposta pelo vereador Disseu Guareto, vereadora Maria Cristina. Duas perguntinhas, tanto para você, né, como também para Lília. Geriatria e reumatologia, isso será possível no atendimento da nossa população? Então, assim, hoje nós temos geriatra, nós temos 2 geriatras, mas, assim, não adianta querer que o idoso venha aqui para o consórcio. Então, nós temos 2 geriatras atendendo nos municípios, contratado pelo consórcio atendendo no município. Então, se for à vontade de Pato Branco, é um serviço que a gente pode disponibilizar. Contrata e ele vem atender no município de Pato Branco. Reumatologista, o consórcio tem, né? Então, nós temos à disposição o profissional para atender os nossos consorciados, né? Então, como a gente combinou, né, verbalmente com a Lília e com o nosso presidente, nesse primeiro momento, quando o Pato Branco tiver alguma demanda, a gente pode socorrer, né? Que é a mesma coisa que a gente faz agora. Às vezes, Pato Branco tem uma urgência ou uma demanda judicial, precisa de uma especialidade, a gente tem atendido através do consórcio, né? Então, a gente tem, mesmo sem Pato Branco estar, a gente já tem ajudado a resolver algumas questões pontuais. Legal, isso é importante, né? Claro. Pelos questionamentos que nos fazem, então isso aí me deixa assim bem contente em saber, né, que podemos ter então esse auxílio para a nossa população. Então, só encerrando a minha fala, então, clarificando, né, então, essa inserção ao CONIMES é por questões do processo licitatório, né, e também para terceirização de serviços meios. Então, futuramente poderá, futuramente poderá então estar entrando exames, né, e especialidades. Isso? Isso. Tá ok. Né? Muito obrigada. Como eu falei, é um processo, né? Só se os prefeitos liberarem, né? Senão... Mas é que daí você vai, né, aquilo que a gente já tinha conversado antes, né? Precisa ir fazendo, né, precisa ir planejando isso junto com o consórcio, as formas, as maneiras, né, Fagião? Bom, agradecendo, então, a secretária Lília, a Ivete, diretora executiva do consórcio, que esteve conosco nessa tarde, a Marta, secretária, quer fazer uma finalização, secretária? Então, eu também quero, sabe, agradecer muito essa oportunidade, dizer para vocês, vamos conversar. Acho que a melhor forma da gente esclarecer as coisas é dessa forma, sentando aqui, esclarecendo, né? Graças a Deus, eu tenho um apoio técnico muito bom, né? Marta, Paulo, né? E os outros colegas que estão lá, né, que nos dão esse suporte técnico de para o esclarecimento aos senhores. A intenção, né, eu confesso que fiquei um pouco chateada, né, em relação a tantas conversas e disques, né? Eu acho que a gente não precisa disso, porque nós estamos num município muito bom, que tem uma qualidade de vida muito boa, que tem condições econômicas muito boas e que a gente precisa melhorar cada vez mais, né? De dar acesso à nossa população, cuidar das pessoas é o nosso único objetivo. Então, a gente jamais, e para quem me conhece sabe, né, eu não tenho o menor problema e nem posso, porque isso é um dever meu, como secretária e também da equipe, de esclarecer e tornar claro. Entender o SUS, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo. E eu assim, compreendo os senhores, né? Eu acho que a gente que está no SUS, sempre digo, nós que estamos dentro já é difícil, imagine as pessoas de fora e a população. Às vezes, nós, profissionais de saúde, às vezes temos também
dificuldades em colocar até, né? Você está no meio, você fala, acha que as pessoas vão entender. Então, assim, gente, resumindo, vamos conversar. A conversa e o esclarecimento é o melhor caminho, principalmente para a população. O entendimento da população, e os senhores são os representantes dessa população. Então, nós nos colocamos à disposição todas as vezes que vocês tiverem dúvidas. Nos perguntem, vão até lá, e a gente está aberto, né, para recebê-los a qualquer momento, e também para vir aqui e esclarecer. Ok? Muito obrigada. Acho que foi uma reunião muito produtiva e muito boa. Agradecer novamente a secretária, então, a Ivete, diretora executiva do Comins, e a Marta, né, os demais colegas vereadores. Então, uma reunião pública que está sendo gravada, está sendo realizado o ato. Agradecer também a estrutura dos colaboradores da casa, né, para este evento, solicitada pelo vereador Dirceu Guareto, e ficou bem esclarecido, né, o PL que está na casa, o PL 61, uma abertura de crédito no valor de R$ 6.850.000, onde o município está contratando junto ao consórcio um modelo de atendimento que não contempla as especialidades. E o município trouxe a esta casa de que está já numa etapa bem adiantada na contratação de 40 profissionais em várias especialidades para atender a população de Pato Branco. Então, será constado em ata, agradecendo a presença de todos, não tendo mais nada para esta tarde. Agradecemos e uma boa tarde a todos. Peço a todos que aguardem para assinar a ata, por gentileza.